Obrigado à organização deste evento e a toda a audiência, né, que comparece aqui hoje para ouvir-nos, né, falar sobre matemática, né, e sobre ciência. Eu sou pesquisador da área de geometria diferencial e eu venho falar sobre o problema isoperimétrico, que tem sido assim um problema que me ocupa, né, assim, o meu trabalho, a minha pesquisa desde o meu mestrado, né, em matemática. Começo aqui apresentando a versão geral, né, desse problema. Dado um número real positivo, T menor do que V de M, onde V de M denota o volume de uma variedade riemanniana de dimensão n, o problema isoperimétrico consiste em determinar, dentre as hipersuperfícies compactas sigmas contidas em M, delimitando uma região ômega de volume T, aquelas que minimizam a área A de sigma. Essa é uma linguagem técnica, um problema técnico para os especialistas e não era esse o objetivo de hoje, né? Então, nós temos aí uma versão no plano, né? Talvez a maioria de vocês, né, já tenha pensado nisso ou se deparado com este problema, que é determinar as regiões no plano de área prescrita e perímetro mínimo. A brincadeira, por exemplo, é você pegar um pedaço de barbante, né, e a pergunta que se faz é como delimitar no plano, né, por exemplo, em cima da mesa ou aqui no chão, como delimitar com esse pedaço de barbante uma região que tenha a maior área possível. Qual deve ser a forma dessa região? Né? Isso é um quadrado, um retângulo, um círculo, como é essa região? E no espaço, a formulação desse problema é determinar as regiões do espaço de volume prescrito e com área superficial mínima. O que forma tem aqui no espaço uma superfície que tenha a menor área superficial possível, mas que tenha um volume dado. Então, o volume é dado e a pergunta é como minimizar a área superficial. A origem histórica, né, desse problema se remonta a mais ou menos 400 a.C., a chamada lenda, né, da rainha Dido de Cartago, ou a fundação da cidade de Cartago, né, que fala, na verdade, que a rainha Dido era filha do rei Belos de Tiro, atualmente uma cidade no Líbano, né, e com a morte do seu pai, com a morte de Belo, né, o império, né, seria doado, né, seria passado aos filhos, que era Dido e o irmão dela, o Pigmalion, mas que não tem, né, o irmão não tem a vontade de dividir, mata o irmão da Dido, e a Dido ali com medo, ela sai, né, ela foge para que também não seja morta pelo irmão, e caminha, né, uma longa distância até o norte da África, chegando ali mais ou menos, hoje, né, onde é a região da Tunísia. E ao chegar lá, ela se depara, né, com uma tribo uma tribo local, né, que já residia ali. E o chefe dessa tribo, Iarbas, ele oferece a Dido uma quantidade de couro de touro, né, e diz, né, o quanto você delimitar desta região aí, desse espaço com essa quantidade de couro de touro, então você pode ocupá-la. E aí a Dido, ela corta, né, esse couro que foi dado em muitas fatias, une essas fatias e aproveita, né, a costa ali do Mar Mediterrâneo, ao norte da África, e forma ali uma região na forma de um semicírculo, né, de um semidisco, que na verdade corresponde à solução do problema isoperimétrico. Né? Se você tem uma reta, né, dado uma reta no plano, e você tem ali um perímetro L, né, você tem ali o número L positivo, que será o perímetro, a região que é delimitada por esta reta e por esse perímetro L é um semidisco. Então, a Dido já sabia, né, mais ou menos aí nessa época, que essa seria a solução. E com isso se funda ali a cidade de Cartago, e não somente a cidade de Cartago, mas se tem aí a origem do problema isoperimétrico. Essa aqui é uma imagem, né, não está muito, acho que clara, mas aqui ao fundo nós vemos o Mar Mediterrâneo, né, onde hoje é a Tunísia, mas ali foi fundada a cidade de Cartago, que depois se tornou um grande império. Mais uma.
Isso é uma lenda, né? Como eu disse, não se pode afirmar, né, que Dido realmente conhecia a solução, mas que realmente o que ela propôs ali era a solução. Outros matemáticos, na verdade, alguns matemáticos, como Arquimedes ou Zenodorus, né, por volta aí de 140 a.C., conheciam a solução, né, que a solução deveria ser um disco. E o que o Zenodorus consegue fazer é mostrar que, dentre os polígonos regulares de perímetro fixo, né, por isso a gente chama isoperimétrico, ou seja, dos polígonos regulares de mesmo perímetro, aquele que vai ter a maior área vai ser o que tem o maior número de lados, ou seja, aumentando o número de lados de um polígono e mantendo-se o perímetro, então a área aumenta. E também conseguiu mostrar que um círculo tem área maior do que qualquer polígono regular de mesmo perímetro. Então, comparando-se um polígono regular com um círculo, né, de mesmo perímetro, o círculo tem área maior. Nós estamos falando aí mais ou menos 140 anos antes de Cristo, né? Ou seja, esse é um problema muito antigo, mas somente em Steiner, né? Aí no século XVIII, que vem e apresenta, né, uma prova para esse problema. O Steiner, né, ele vem e considera uma figura que não era o círculo e mostra que a sua área poderia ser aumentada. Ele apresenta 6 provas para o problema isoperimétrico, né, para a demonstração do problema isoperimétrico. Mas em todas elas, o Steiner já admitia que existia uma solução. Então, a priori, existe solução e, existindo solução, ele compara e diz, essa solução tem que ser um disco. E quem consegue garantir realmente, né, garantir a existência da solução, ou seja, dar uma prova formal de existência e qual é a solução, é o Weierstrass, em 1879, e somente, né, com aí o desenvolvimento do cálculo de variações ele consegue mostrar que essa solução existe. Ou seja, nós passamos aí por muito tempo, né, em que o problema ficou sendo discutido, somente aí no final, né, do século XIX, que se tem essa demonstração aí para o problema isoperimétrico. E aí se consegue também, né, a chamada desigualdade isoperimétrica, que vale, né, o quadrado do perímetro menos 4π vezes a área é maior ou igual a 0. E a igualdade ocorre para o disco. Então, de todas as regiões no plano de perímetro L, o que delimita a maior área possível é a circunferência. Então, delimita o disco. No espaço, nós temos, né, a formulação de que, se nós pensarmos, né, de todas as regiões no espaço de volume fixo, qual é a que tem a menor área superficial? Isso foi provado em 1884 por Schwarz, né, aí é uma tradução para o inglês, né, desse trabalho dele, que prova que essa solução é uma bola, ou seja, a esfera de todas as regiões no espaço de um volume prescrito, de volume dado V, a esfera é a que tem a menor área superficial. Muito conhecido, né, talvez não este resultado, mas a nossa prática, né, desde a infância, desde criança, a gente tem, né, as brincadeiras com as bolhas de sabão, né? Tem aqui um exemplo, eu trago aqui para vocês uma imagem de uma bolha de sabão. A natureza já nos diz isso, né, desde a nossa infância, que se a gente pega ali um experimento, né, faz uma brincadeira lá numa película de sabão, né, e faz as bolhas elas são esféricas. Isso não é por acaso, né? Não sei se vocês se perguntaram um dia, né, quando fizeram essa brincadeira. Eu, na minha infância, né, tive a curiosidade, talvez isso tenha me levado para matemática e para geometria, mas essas bolhas, elas são esféricas, né? Se você olhar isso do ponto de vista físico, né, a natureza ela é inteligente. A Virginia falou aqui sobre a beleza, né, que há na natureza, nas simetrias, nos padrões de regularidade. Também nesse fenômeno, né, há uma inteligência da natureza que é conhecido o princípio do mínimo esforço, mínima energia. Se você olha para essa bolha de sabão, a forma esférica, né? Essa é a forma que minimiza a tensão superficial, né? Que é causada pela diferença de pressão dentro e fora da bolha. Então, esse deveria ser realmente essa deveria ser a solução, né? Que é obtida. Eu tenho aí aqui uma outra, né, representação aí da esfera. Existe um software, né, um programinha que é o chamado Surface Evolver, que foi desenvolvido pelo Ken Brack. Eu trouxe aí uma simulação
porque aqui começa, né, a gente começa com um cubo, né, e a partir desse cubo, que tem um volume 1, um volume unitário, a ideia é fazer iterações sobre esse cubo de modo a diminuir a área superficial. Então, se a gente começa a executar nesse programa, aí a gente pede para fazer o evolver, né? E a gente vai olhando para o que acontece com a área que lá para cima era 512, ainda está 512 e continua, né, diminuindo, mas aqui ele vai mudando, né? Mantendo o volume, a área está diminuindo. E aí a gente faz um refinamento. Nós começamos com o cubo ali com 12 vértices, agora nós já estamos com 50 vértices. E continua esse processo, né? Peço novamente para ele fazer aqui e vai olhando o que acontece com a energia, né? Agora já foi, a área caiu para 4,9. A gente vai percebendo que isso vai, né, convergindo aí para uma esfera, né? E no próximo refinamento, agora a gente tem 194 vértices. E esse processo continua, a gente vai observando no programa, né, que a área vai diminuindo até o momento que ela começa a convergir aí para o número que é a área da esfera, a área superficial da esfera, né, e assim por diante. Mas tem esse programa, né, que aí disponível, né, na internet, gratuito, né, e para vocês trabalharem com essa ideia, né, de buscar as regiões, né, ou aquelas superfícies, ou que realizam o mínimo de energia, dado algumas condições, né, algumas restrições. Aqui também na linha, né, desse problema de pesquisa, né, que é das bolhas de sabão, né, nós também temos o problema chamado o problema da bolha dupla, né? Não sei se nas brincadeiras, né, de criança vocês já conseguiram essa proeza, né, de não só fazer as bolhas esféricas, mas de conseguir, por exemplo, uma bolha, né, grudada em outra. Esse é o chamado problema da bolha dupla, muito antigo, mas só provado matematicamente em 2000. Né? Agora em 2000, há 18 anos, que foi mostrado, na verdade. Né? Então nós temos aqui a imagem da bolha dupla, nós temos as duas bolhas, né? São duas calotas esféricas, que estão conectadas por uma terceira calota, né? Que fica ali entre elas. E claro que vai depender, né, a forma dessa calota entre elas depende dos volumes que você tem para cada uma. No caso de volumes iguais para as duas regiões, a calota que fica aí no meio, ela é plana, né? E esse problema aqui, ó, resolvido por Hutchins, Frank Morgan e Ritorei Ross em 2000, né, que diz que em R3 a única bolha dupla, né, que minimiza perímetro e separa duas regiões, R1 e R2, de volumes dados, né, prescritos V1 e V2, é uma bolha dupla padrão, consistindo de 3 calotas esféricas ao longo de um círculo que forma ângulo de 120 graus. Para volumes iguais, a calota do meio ela é plana. Então, retornando só aqui, isso, voltando aqui para bolha dupla, né, eles provam também que ali na intersecção as duas bolhas elas estão formando sempre um ângulo de 120 graus. E aí esse problema de bolhas, né, as bolhas duplas ou película de sabão, podem ser consideradas em outras situações, em outros ambientes, né? A pergunta que se faz é, primeira, né, é essa: dá para brincar com isso, né, com essa forma, ou seja, esse problema isoperimétrico de determinar regiões de volume constante, mas que minimizam área? Sim, né? Então, outros casos, por exemplo, um problema que foi resolvido aí em 86, 87, não, voltando, por favor, aqui em 86, 87, é o caso, né, de como se forma, qual é a forma de uma bolha, né? Qual é a forma de uma película de sabão colocada entre dois planos paralelos. Né? Ou seja, se você tem dois planos paralelos, a ideia é como determinar a forma de uma região que conecta esses dois planos, que tem um volume fixo, mas que tem uma menor área superficial. Esse experimento foi realizado pelo Thomas Vogel, né? Aqui nesse trabalho ele publica aí esse resultado. Ele coloca aí um fluido, né, entre duas lâminas, e aí se faz ali no laboratório, né, estuda o perfil dessa bolha, né, dessa película, quando você afasta aí essas duas lâminas.
e resolvido matematicamente por Maria Atanacenas em 86, e o resultado, né, é o seguinte: as possíveis bolhas, né, que se formam entre duas lâminas, ou é um cilindro ou uma esfera, dependendo, né, a melhor solução depende da distância entre os planos. Esse teorema aqui diz que as regiões isoperimétricas entre dois planos, P1 e P2 em R3, condensando a distância entre os planos, são delimitadas por uma semisfera de raio R, no caso em que 2 vezes a distância entre os planos é maior ou igual a 3 vezes o raio dessa semisfera, e um cilindro de raio ρ, no caso em que 9ρ é maior ou igual a 4D. Essa é uma brincadeira também que vocês podem fazer em casa, né? Se, por exemplo, você colocar um fluido, por exemplo, óleo de motor, né, do carro, nos seus dedos, e você vai observando o perfil, né, que acontece com essa bolha, né, com o óleo, à medida que você vai afastando os dedos, né? Isso vai passando por algo que é cilíndrico, parece um cilindro, depois forma uma barriguinha assim, parece um onduloide, até o momento em que estoura e fica presa a um dos dedos, né? Esse é o perfil para esse caso. E assim por diante, né? Existem outras possibilidades, né, de você considerar num cubo. Se você pega, por exemplo, as experiências de bolha de sabão, se você tem uma estrutura, né, de arame com 2 circunferências, que são, na verdade, com o mesmo eixo, né, e coloca essas 2 circunferências ali numa solução com sabão, e assim por diante. Esse é um problema que eu resolvi no meu doutorado, né, que é a forma das bolhas de sabão. Pode passar, por favor? A forma das bolhas de sabão entre 2 orociclos no espaço hiperbólico, né? O espaço hiperbólico ele é mais rico do que o espaço euclidiano nas possibilidades, e nós temos algo desse tipo, né, que é chamada tipo onduloide, né, que é uma possível bolha de sabão no espaço hiperbólico. E aí, nesse momento, é que tem toda a pesquisa em geometria, né, porque as soluções desse problema isoperimétrico, elas estão ligadas à questão de curvatura, à questão de ser rotacional, ser uma superfície de rotação, está ligado com a maneira como as superfícies elas chegam nos planos, e assim por diante. Para encerrar, eu só queria dizer, né, aqui as aplicações dessa área. Eu trago aqui 2 imagens, né? Aqui uma espuma, né? Nós temos uma espuma e ali nós temos uma representação de nuvens. Todas essas imagens foram tiradas aí do Free Images, né? As imagens são gratuitas, mas eu queria fazer referência, né, principalmente ao primeiro caso ali, quando a gente olha para as nuvens elas são formadas aí de partículas, né? Partículas de água, portanto, você encontra, né, esse perfil de bolhas, né, de sabão aí também nas nuvens. E um dos medalhistas Fields desse ano, o Alessio Figali, né, o italiano Alessio Figali, ele recebeu por trabalhar, né, nessa área, não necessariamente no problema isoperimétrico, mas a ideia é como ele trabalha na área de transporte ótimo, né? A pergunta é como que você pode prever, né, ou como você pode estudar o transporte de partículas de modo que isso seja o melhor possível, né? Ou seja, ele aplica essa teoria de transporte ótimo para o problema isoperimétrico. A ideia mesmo é olhar o comportamento de nuvens, né, e assim por diante. É isso, muito obrigado.